Tudo bem com você, Luiz? Tudo bem, graças a Deus, tá tudo bem. Semana passada a gente não teve aula, né? Nós tínhamos marcado para fazer aquela continuidade do equilíbrio. Vamos ver se vai aparecer gente hoje, né? Para a gente fazer o equilíbrio daquele complexo do cobalto. Vamos esperar um pouquinho. Ó, já parou de chover. Não parou, não. Vai precisar dar aulinha agora. É?
Mas ninguém vai aparecer hoje, Luiz, você sabe dizer? Senão a gente já vai conversando. Não sabe? Tá bom. Bom, vou esperar só um minutinho, até 19h10, aí a gente começa de qualquer jeito, tá bom? Bom, vamos começando então, né? Já passou até 2 minutinhos do nosso prazo. Então, boa noite, oficialmente, vamos dar continuidade ao nosso assunto, que na semana passada foi interrompido por conta da semana, né, que foi emendada, sexta-feira, e a gente tinha combinado falar sobre aquele experimento do cobalto, onde o nosso foco era o deslocamento de equilíbrio, seguindo o princípio de Le Chatelier. Então, vamos recapitular um pouquinho, né, o que é que nós estávamos vendo. Eu fiz uma apresentaçãozinha sobre os princípios que envolvem o equilíbrio químico, como que ele pode ser deslocado, o que significa uma reação reversível. Daí, nós fizemos, então, o uso do VLAB para falar sobre um experimento, né,
envolvendo o equilíbrio químico. Então, recapitulando, aqui nós temos, então, o simulador, que tem esse experimento do cobalto. Então, aqui, as soluções, né, que tem que ser utilizadas, o cloreto de cobalto, o HCl, para formar o complexo colorido, e depois o nitrato de prata, para a gente visualizar o deslocamento desse equilíbrio e verificar o que pode ser feito, né, o que acontece, como que as concentrações envolvidas vão mudar a forma desse equilíbrio. Ainda aqui, nesse mesmo laboratório virtual, nós temos uma outra opção para estudar equilíbrio. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Então, aqui tem a explicação, né, do equilíbrio envolvendo o cobalto. Os íons cobaltos em solução aquosa se apresentam como complexo de hexa-água-cobalto, e conforme a gente vai acrescentando íons cloreto, vai sendo formado um outro complexo, né, que inclusive a gente consegue visualizar o resultado pela mudança de cor. Então, o tetracloro cobalto é azul e o hexa-aqua cobalto é rosa. E aí, por conta, então, dessa mudança de cor, a gente consegue visualizar o deslocamento desse equilíbrio. Então, esse foi o nosso experimento para estudar o princípio de Le Chatelier. Mas eu estava dizendo que ainda aqui, nesse mesmo laboratório, sumiu, nós temos uma outra opção, também relacionada a equilíbrio. Acho que nessa função que eu estou só no cobalto, mas nesse mesmo simulador tem um outro equilíbrio, que é um equilíbrio envolvendo uma substância com características bioquímicas. Bom, daqui a pouco eu vou lá. Daí, também a respeito desse deslocamento de equilíbrio, uma das perguntas que eu deixei para vocês era como que a temperatura influencia. Então, se a gente tem um sistema exotérmico ou endotérmico, a temperatura vai aumentando ou diminuindo, deslocar o equilíbrio em lados opostos. Então, aqui a gente também consegue fazer o controle da temperatura, né, reacional. Agora, não sai isso aqui. E aí a gente consegue, então, estudar também a influência da temperatura nesse equilíbrio. Aqui nós temos as vidrarias, né? E aqui o resuminho, então, do que eu tinha pedido como procedimento. Então, aqui tem a reação química, com a diferença de cor dos dois complexos. Daí, aqui fica fácil perceber que se eu aumento a quantidade de cloreto, eu vou deslocar esse equilíbrio para o lado do produto, né? Porque o deslocamento do equilíbrio é sempre para consumir o excesso daquilo que eu estou adicionando e restabelecer o equilíbrio inicial, com a mesma constante de equilíbrio. Então, com a adição aqui do HCl, que fornece Cl-, a gente acaba deslocando esse equilíbrio para o lado do azul. E vai observar realmente uma coloração azul, por conta do tetacloreto de cobalto. Daí, com a adição do nitrato de prata, a prata reage com esse cloro e reduz essa concentração, porque a prata forma um precipitato, né? Ela forma, então, um composto insolúvel. Então, ela remove cloreto. Ao remover cloreto, esse equilíbrio se desloca no sentido oposto. Então, seria para restabelecer a concentração perdida agora.
e vai para o lado do reagente. E o que se visualiza é a mudança agora para o lado, então, do complexo que é pink. E aí eu tinha pedido para estudar a variação de temperatura, para conseguir identificar se ela é exotérmica ou endotérmica, e por último eu queria também que determinasse a constante desse equilíbrio. Todas as constantes de equilíbrio vão ser escritas como concentração de produtos multiplicados, elevados aos respectivos coeficientes estequiométricos, dividido pela concentração dos reagentes. E a hora que a gente olha aqui, no simulador, então, se a gente coloca aqui as soluções, ele vai indicando as quantidades. Então, transferindo para o Merlin, o cobalto aqui, cobalto 2+, para fazer o equilíbrio, a gente consegue ir adicionando, né, o Cl-, e usar, então, os valores das concentrações para calcular a constante. E eu tinha deixado uma missão aí para vocês, e tinha dito que quem me apresentasse, né, o resultado desse experimento ia ter a nota adicionada lá no portal. E aí eu queria ver, só temos 3 pessoas, o Luiz, a Caroline e o Ednilson. Vocês fizeram, querem apresentar, vale de 0 a 10, tá bom? 0 não, né, porque só de ter feito, então já vou considerar pelo menos uns 4. Querem apresentar? O que vocês fizeram? O que deu? Qual que é a constante? Se a reação é exotérmica ou endotérmica? E aí? Você não fez? Você não estava naquela aula? Entendi. Mas não deu tempo nem de assistir gravada depois. Que pena. Mas assiste depois, porque é um assunto importante, né? Essa parte do equilíbrio. E esse experimento, então, né, ele vale nota. E o Ednilson quer apresentar? Eu lembro que você estava fazendo. E até fez uma sugestão sobre se é exotérmica ou endotérmica. Eu só não lembro o que você tinha dito, se ela era um ou outro. Desde aquele dia, professor, eu achava que era exotérmica analisando uma das situações lá. Mas aí depois também, eu também dou aula no estado, né? E aí tava em fechamento de bimestre, tava uma loucura, conselho de classe, acabei não assistindo depois a aula de novo para refazer os cálculos lá e ver certinho o que era, professor. Desculpa. Entendi. Então, nem prometendo nota, o pessoal não tá aí se envolvendo tanto, né? Bom, vamos fazer o seguinte, é interessante, né, participar, porque é a chance que a gente tem, já que a gente não está no laboratório, é a chance que a gente tem de estar fazendo alguma coisa aqui. Então, deixa eu pensar o que eu vou fazer. Eu vou abrir como uma atividade, mas o problema é a atividade que depois todo mundo coloca a mesma coisa, né, no portal. Por isso que eu queria que cada um apresentasse, daí ficava mais interessante mesmo. Então, vou fazer o seguinte, vou estender o prazo para a semana que vem, mas ainda quero que seja apresentado aqui na aula,
Não é nada grande de coisa, assim, não precisa de muito trabalho. Faz o experimento, tem o roteiro lá no site mesmo, eu coloquei esse roteiro que eu mostrei aqui para vocês, né, o que precisa fazer. Está gravado, né, o uso aqui, eu mostrei como é que a gente faz, tem a mudança de cor, tudo, a formação do complexo, nessa aula que foi, então, da outra semana, e aí o que vocês têm que fazer é seguir o roteiro aqui e apresentar para mim. Então, fazer o equilíbrio, colocar a equação, né, então aqui, ó, escreva as reações envolvidas, eu já falei o que acontece, mas não está escrito a reação, é só escrever a reação, fazer aqui a variação da temperatura e ver se desloca para um lado ou para o outro, e aí vocês vão saber se ela é endotérmica ou exotérmica, e calcular a constante. E aí, em cima desse próprio roteiro, é só apresentar o que vocês fizeram. Então, é só vir aqui, é só vir daqui e apresentar, então, em cima do próprio simulador, né? Isso que está escrito lá no procedimento. Tá bom? Então, vou estender aí até semana que vem, mas não vou dar as respostas. Vou aguardar que vocês façam. Pelo menos alguém aí, vou ter esperança de que alguém vai fazer. Então, a ideia aqui, está escrito lá, né? Vai transferir a quantidade do reagente aqui para o Ellen, vai gotejar o HCl, até que a gente consiga ver, então, o equilíbrio. E, como eu disse, quando a gente tem aqui o cursor, eu só vou colocar aqui direto para ir rápido, né? Então, ó, acrescentei aqui 25 ml. Então, a hora que eu clico aqui, ele me dá a lista das espécies, me dá as concentrações. E assim eu vou conseguir, então, sabendo que eu atingi o equilíbrio, eu vou, ó, então eu coloquei agora 1 ml do HCl, tá, ó, as concentrações foram se alterando. Então, eu vou ter, né, as concentrações aqui dos reagentes, vou ter do produto, e vou conseguir saber, então, qual que é a constante do equilíbrio, tá bom? Tem a apostilazinha, né, que eu também fiz aqui a apresentação sobre as características teóricas aí do equilíbrio. Tem na própria apostila nossa de laboratório uma introdução sobre o princípio de Le Chatelier. Então, tem bastante material. Agora, basta fazer aqui o experimento mesmo, tá bom? Então, a gente vai acrescentando aqui o Cl-, né? E as espécies vão mudando. Até que a gente vai ver que vai chegar no equilíbrio. Tá bom? Então, já diminuiu, né? Concentração do hexa-aqua. Ok? Então, não é difícil a execução aqui. A gente também vai ter na lista de reagentes a prata. Então, depois tem que adicionar aqui o nitrato de prata para justamente conseguir deslocar esse equilíbrio, né? Ok? E é só seguir, então, o roteirinho, tá bom? Pode ser assim, então, combinado? Que eu vou esperar, então, até semana que vem? Para alguém me apresentar? Então, tá bom, Caroline, vamos lá, hein? Vamos fazer aí esse experimento. Eu lembro que na semana passada, antes, né, da semana passada, porque semana passada a gente não teve aula, eu até terminei a aula mais cedo para que vocês tivessem um tempinho aí. Mas pelo jeito não dá muito certo, né? Porque sexta-feira é aquela história meio complicada. Daí nós tínhamos um outro assunto que também é difícil tentar aqui conversar com vocês, porque só estamos nós. E envolve a sala inteira. Mas eu tinha deixado a atividade do APS
e vocês tinham a tarefa aí de juntar as equipes, né? Então, dividir as equipes e verificar o que cada um ia fazer. Então, eu passei um roteiro de APS e não tive resposta de vocês. Nesse caso do APS, eu vou fazer o seguinte: eu preciso de um relatório parcial. Você está com o seu grupo, ô Luiz? Então, só que vocês não me enviaram por e-mail, né? Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou abrir uma atividade para vocês fazerem um relatório prévio do que vocês decidiram, qual que é o grupo. Então, vocês elejam lá uma pessoa do grupo para postar essa atividade, não precisa todo mundo postar. E aí eu vou. Era para falar na aula só, mas não tem todo mundo aqui na aula e nunca vai ter todo mundo aqui na aula. E eu preciso que todo mundo esteja em algum lugar e que me dê aí uma resposta que eu possa confiar, né, que tá tudo certo. Então eu vou colocar. Na verdade, no dia que eu pedi, eu falei para me enviar por e-mail também, né, não só na aula, mas seria fácil se a gente pudesse conversar na aula se todo mundo estivesse aqui. Então eu vou colocar no portal, que assim eu acho que fica melhor. E aí vocês me dão esse retorno, escrevam brevemente, então, o que vocês decidiram fazer. Eu quero, mas eu vou postar então no portal. Aí você coloca lá para mim, por favor, que assim eu consigo a resposta de todo mundo. Quem não for colocando esses relatórios parciais do APS já vai perdendo nota, porque a nota do APS é a participação durante todo o processo. E a gente tem muito pouco tempo agora, porque já está aí muito perto de novembro e etc. Então, eu vou colocar ainda hoje, para que vocês possam apontar para mim e para que eu possa ver, né, se realmente todo mundo está engajado em algum projetinho. Tá bom? E aí depois eu vou perguntar o andamento novamente, tá? Então avisem aí seus colegas, né? Se por acaso tem alguém que ainda não iniciou esse processo aí, que não está em nenhum grupo, se tiver problema em arrumar grupo, fala para falar comigo, porque a gente precisa dar andamento aí nesse APS, ok? Olá, Pamela, tudo bem com você? Eu estava perguntando sobre o nosso experimento, e aí o pessoal que estava aqui não fez, né, aquele experimento do deslocamento de equilíbrio, e aí eu deixei para a semana que vem. Então, se você quiser participar, semana que vem, tem uma nova chance para apresentar aqueles resultados para mim e ganhar o pontinho. Quer dizer, um pontinho não, vai valer uma nota mesmo. Como eu disse, de 0 a 10. Tá bom? Então, vou esperar até semana que vem para pedir de novo esse relatório aí. Só que tem que me apresentar aqui pela aula mesmo. Ok? Ô, Gal, Oi. eu só não entendi o último passo. A prática eu fiz. Eu só não entendi o Uhum. último passo. Eu tenho que calcular a consciente de pH A, dela? a constante de equilíbrio Isso. tem. Então, ó, você tem que seguir o nosso roteiro. Aí você tem que mostrar para mim o que você fez. Então, esse roteirinho aqui foi aquele que eu passei lá naquele dia de aula mesmo. Aí, aqui, você monta o experimento com a quantidade do cobalto 2+, acrescenta o HCl de 1 em 1 ml, e observa como que você visualizou aí atingir o equilíbrio. Daí, coloca nitrato de prata e vai deslocar esse equilíbrio, você vai explicar para mim o que está acontecendo, vai escrever a reação, como está escrito aqui.
Aí depois você vai ver como que a temperatura variando influencia no deslocamento do equilíbrio, e aí com essa informação você vai conseguir decidir se a reação é exotérmica ou endotérmica. Então você vai responder isso daqui também. E por último, você vai calcular a constante de equilíbrio. Então, para calcular a constante, eu estava falando aqui para o pessoal que já estava mais cedo, a hora que você faz aqui o experimento, então, conforme você vai aqui, ó, acrescentando as espécies, você vai vendo que as concentrações vão se alterando. E você tem as informações. Então, você vai precisar, para calcular a constante de equilíbrio, você precisa da concentração dos produtos multiplicados, elevado ao coeficiente estequiométrico, né, se tiver, dividido pelas concentrações dos reagentes multiplicados. Então, você vai ter essas concentrações e vai conseguir calcular o K, tá bom? Aqui a temperatura, né, que você vai alterar para ver a questão do endotérmico e exotérmico. Então, a hora que você clica aqui com o botão, aqui no seu Erlen, você vem aqui em propriedades térmicas, essa reação está sendo feita a 25 graus, mas para calcular o equilíbrio, você precisa dela a 25 graus, a constante é 25 graus. Mas para testar se é um sistema exotérmico ou endotérmico, você aumenta aqui a temperatura, aumentamos a temperatura, essas concentrações mudam. Então, a gente consegue perceber se desloca para um lado ou para o outro, ok? Entendi. Essa parte eu não fiz, eu fui analisando durante a reação se aumentava ou diminuía a temperatura. O ideal é que você aumente a temperatura e tente identificar o deslocamento pelas concentrações. Depois você diminui a temperatura e tenta também, ok? Eu tirei print da tela aqui. Serve também como relatório ou tem que escrever passo a passo, Glaucia? Na verdade, você tem que me mostrar. Então, você vai mostrar assim como eu estou mostrando aqui, e aí você vai respondendo. Tá bom? Tá bom. Ó, aqui eu aumentei a temperatura para 50 e agora ela está diminuindo. A hora que eu aumentei para 50, ficou bem azul. Então, significa que deslocou para o lado do produto, que é o tetacloreto. Então, aumentou bastante aqui a concentração do tetacloreto de cobalto. Aí, agora ele vai voltar, né, para os 25, que ele vai voltar ao equilíbrio. Aí, tá diminuindo de novo. Certo? Mas aí a gente faz na hora para você ou não? Não, você pode já ter ele preparado, você segue o roteiro aqui. Se você quiser, inclusive, seguir aqui o roteiro e colocar o print que explica cada pedaço, também serve, não tem problema, não. Entendi. Tá bom, então. Tá bom? Tá bom, obrigada. Nada. Eu vou deixar, mesmo que você já tenha feito hoje, eu vou deixar para dar chance para quem não fez, porque mais ninguém, né, apareceu aí com as respostas. Assim, mais pessoas podem ter a chance de ganhar notinha. Tá bom? Senão, só você que vai ganhar nota hoje. Ok? Pessoal, e aí, vamos fazer o seguinte. Vamos ver aqui na nossa lista de exercício o que tem sobre o deslocamento de equilíbrio também. Na verdade, tem poucos exercícios aqui na lista sobre deslocamento. A gente vai incluir mais alguns teóricos também, para ficar um pouco mais completo. Sobre equilíbrio, ó, deixa eu avançar um pouquinho aqui. Só tem esses dois exercícios aqui, o 44 e o 45. Acho que é isso. Acho que não tem mais nenhum.
Tinha bastante exercício de titulação, bastante de pH, mas aqui do equilíbrio já na lista, então a gente só tem esses dois, 44 e o 45. Então, no 44, a gente tem aqui, ó, observando o equilíbrio abaixo, que é uma reação do ferro 3+, com o tiocianato, vai formar aqui um complexo colorido, que é vermelho sangue, e aí, no reagente aqui, tem uma diferença de cor, que também permite que a gente visualize que esse equilíbrio está sendo atingido, né? Então, aqui é vermelho e aqui é amarelo, por conta do próprio ferro 3. Então, aqui a pergunta é, como a constante de equilíbrio vai ser escrita? Quando a gente trabalha com equilíbrio químico, eu vou fazer a resposta bem aqui, tá? Então, quando a gente trabalha com equilíbrio químico, eu vou copiar esses dois exercícios, porque são só esses dois, para uma folha nova. E aí eu consigo explicar melhor. Aí eu consigo também postar lá no portal, né? Então, aqui o 44 e aqui o 45. Então, quando a gente trabalha com equilíbrio químico, a gente está sempre trabalhando com uma reação reversível. Significa que a gente vai ter a reação direta, que é reagente sendo convertido para produto, e ao mesmo tempo tem a reação inversa acontecendo, que é o produto voltando a ser aqui reagente. Essas reações, elas podem ser escritas do jeito que estão aqui, ou como íons. Por quê? Porque, na verdade, quando a gente coloca cloreto de ferro em água, o que tem na solução é o ferro 3+ e o Cl-. A hora que a gente olha aqui, o Cl- não vai influenciar diretamente na formação desse complexo. Então, a gente poderia escrever só ferro 3+ mais Cn- para formar o FeSCN3, ok? Ou a gente pode escrever a reação completa como está aqui. De qualquer forma, a hora que a gente vai escrever, então, a constante de equilíbrio, nós teremos que observar quem são os produtos e quem são os reagentes. Se tiver escrito como íons, a gente vai escrever a constante de equilíbrio também em função dos íons. Se tiver escrito na forma completa como está aqui, a gente vai escrever na forma completa. Água, que é um líquido puro. Sólidos, que podem ser formados, por exemplo, em reações que envolvem precipitação. E outros elementos no estado fundamental não entram na constante de equilíbrio. Ok? Nessa reação aqui, não tem nenhum desses tipos de itens, né? Então, todo mundo participa da constante. Como é que vai ficar? Quem que é produto? Então, vou escrever aqui. Concentração do tiocianato de ferro 3, né?
vezes o outro produto que temos aqui, que é o cloreto de amônio, dividido pelos reagentes. Aqui não tem nenhum coeficiente estequiométrico, então não apareceu aqui também nenhum fator nessas concentrações. Agora, nesses reagentes aqui, aí a gente tem um balanço de reação, e aí tem que ser colocado. Então, vai ficar o cloreto férrico vezes a concentração do tiocianato de amônio. Daí ele tem aqui o balanço, né? Então ele tem 3 vezes essa concentração. Então aqui vai ser elevado à terceira. Ok? E essa vai ser a constante de equilíbrio. Tá bom? Então, esse exercício era só para escrever, observando o equilíbrio abaixo, responda como você poderia deslocá-lo no sentido dos produtos e como que deve ser escrita a constante de equilíbrio. Bom, em relação ao deslocamento, então, a hora que a gente escreve a constante, às vezes fica até mais fácil de entender o que está acontecendo. Esse valor matemático, ele tem que ser mantido constante, significa, se eu mexer na concentração aqui dos produtos, a concentração dos reagentes vai automaticamente ter que ser ajustada para manter esse mesmo valor matemático aqui do K. E vice-versa, se eu mexer nessas concentrações também. O que está sendo solicitado? Está sendo solicitado aqui para deslocar o equilíbrio no sentido dos produtos. Então, eu quero deslocar para cá, né? Então, eu quero que esse equilíbrio, vamos colocar aqui uma seta, ele tem que ser deslocado para cá, direção dos produtos. Quando a gente olha, então, essa direção é a direção para a direita, e vamos observar que deslocou, porque tem uma cor diferente. Então, aqui é vermelho sangue. A gente vai ver que esse vermelho sangue vai se intensificar. Como que isso poderia ser feito, então? Duas maneiras de deslocar esse equilíbrio para lá. Deixa eu aumentar esse espaço aqui. Se eu aumentar a quantidade de ferro 3+, eu vou deslocar o equilíbrio para o lado do produto, tá? Então, se eu aumentar aqui esse reagente, eu vou deslocar para lá. Se eu aumentar a quantidade do tiocianato, também eu vou aumentar para a direção dos produtos. Então, se eu aumentar aqui esse reagente, também vai deslocar para cá. Quer dizer, vai tender a formar mais vermelho sangue ainda, vai ficar mais vermelho sangue para consumir esse excesso que eu coloquei e voltar a ter a mesma constante aqui. Tá bom? Tem outra possibilidade de deslocar o equilíbrio para essa direção? Tem. Se eu diminuir a concentração aqui
desse e desse, quer dizer, se eu for retirando, por exemplo, Cl menos, aqui, então, se eu for retirando essa espécie do próprio equilíbrio, a reação vai se deslocar para cá para repor o que eu tirei, para manter o equilíbrio. Então, seria uma outra possibilidade. Então, se eu diminuir a concentração aqui dos produtos, eu também deslocaria para esse lado. Porque vai tentar repor o que eu tirei. Aqui vai consumir o excesso, vindo para cá, e se eu estou tirando, também vai deslocar para cá para repor. Ok? Então, são essas formas de deslocar esse equilíbrio. Deu para entender? Espero que sim, né? Daí, no exercício 45, o que nós temos aqui? Essa reação do próprio experimento do simulador aí, do VLab, que é a reação com cobalto, aí está sendo colocado aqui, que o hexa-aqua cobalto é rosa. No nosso experimento, ele não fala claro, não, ele ficou rosa escuro, né? Vou até apagar esse claro. É que a tendência do cobalto em solução aquosa é um rosa mais clarinho mesmo. Mas vamos deixar rosa, né? Só para não parecer que a gente está mentindo. E a hora que desloca esse equilíbrio com o cloro, aparece um outro composto que é azul. Certo? Então, esse é o nosso equilíbrio do próprio experimento. Aí eu quero saber aqui, ó, falso ou verdadeiro? A adição de Cl- vai deslocar o equilíbrio para a esquerda, cor rosa. Cadê o Cl-? Bom, o Cl- está aqui. Cl- é reagente. E eu estou falando em aumentar o reagente. Para onde que o equilíbrio vai tender a se deslocar? Para consumir. Então, para formar aqui mais produto. Então, ele vai deslocar, na verdade, para a direita e não para a esquerda. E a cor que eu vou visualizar é azul escuro. Então, esse primeiro aqui está falso. Está ao contrário. Ok? No segundo, está falando a mesma coisa, só que agora ao contrário. Então, a adição de Cl- vai deslocar o equilíbrio para a direita, que é a cor azul. Então, aumentou aqui o Cl-, vai deslocar para consumir e vai formar mais tetraclorocobalto. Agora, essa afirmação aqui está verdadeira. Aí tem outra aqui, ó. A adição de tetraclorocobalto desloca o equilíbrio para a esquerda, cor rosa. Então, se eu aumento essa concentração, o que vai acontecer? Eu vou ter que consumir esse excesso. Para consumir esse excesso, eu vou ter que deslocar para cá, que é a esquerda. E vai ficar rosa. Então, nesse caso, está verdadeiro. Estou acrescentando um produto, vai deslocar para o lado do reagente. Aí, aqui tem a constante de equilíbrio, vai ser tetraclorocobalto dividido por hexa-aqua-cobalto vezes Cl- elevado ao quadrado. Bom, vamos conferir fazendo aqui. Então, K é igual
concentração dos produtos multiplicados, elevados aos seus coeficientes, dividido pela concentração dos reagentes, também elevado aos seus respectivos coeficientes. Quem são aqui no caso? Então, vamos escrever. Eu vou ter o tetracloreto, que é um íon, né? 2 menos aqui. Opa. Aí eu tenho mais o que nessa reação? Tenho água. A água não vai entrar nessa constante. Por quê? Porque a água é um líquido puro. Então, ela não vai variar para influenciar aqui nesse deslocamento. Ela é um líquido que vai, na verdade, ser majoritário. Então, a gente não vai ter essa variação. Então, a quantidade de água aqui, na verdade, ela também vai ser constante. Ela acaba ficando aqui dentro da própria constante. Não é que ela não está escrita, ela está, mas não como uma espécie que varia, então ela fica aqui dentro da constante. E aí, vou dividir pelo reagente. Então, CO, hexaqua, então, peraí que a gente vai trazer mais para cá para não mudar de linha. Aqui ele tem 6 moléculas de água para formar esse complexo. E aqui ainda tem uma carga 2+ nesse complexo. Que, na verdade, é a carga do próprio cobalto, 2+, né? Tem algum coeficiente aqui? Não. Aqui também não tinha. Então, agora multiplica pelo Cl-. No Cl- tem. Então, aqui no Cl-, a gente tem 4 vezes. Então, aqui no Cl-, a gente tem 4 vezes. Então, o que eu vou fazer? Vou elevar essa concentração a 4. Então, essa é a constante de equilíbrio. Para escrever, a gente olha a reação e atende aqui produto dividido por reagente, tá bom? Então, o que está descrito aqui está correto, está igualzinho, né? Vamos dar sempre, né, dar uma conferidinha, mas está verdadeiro. E o último, aqui, a adição do hexaqua cobalto desloca o equilíbrio para a esquerda, que é a cor rosa claro. Bom, se eu adicionar mais desse reagente aqui, o equilíbrio vai ter que consumir esse excesso, essa quantidade a mais de reagente que eu estou colocando. Então, não vai ter como deslocar para cá. Ele vai deslocar para lá, para formar mais produto. Por quê? Se eu estou colocando uma quantidade maior aqui, eu vou ter que formar mais disso para voltar a ter a mesma constante. Senão a constante iria mudar. Então, esse daqui está errado, né? Seria deslocamento para o lado oposto, que é o lado do produto. E aqui é falso. Tá bom? Então, não é difícil, né? Só prestar um pouquinho de atenção. Daí eu falei que a gente só tinha isso de exercício, vamos acrescentar alguns exercícios aqui sobre equilíbrios. Então, aqui, ó.
estudar melhor, né? Então, vamos colocar aqui, teórico. Então, ó, quais fatores são capazes de deslocar um equilíbrio químico? Comente e dê exemplos. Então, mudança de concentração. Aumentar ou reduzir concentrações de produtos e de reagentes deslocam o equilíbrio. Como? Então, comentem e deem exemplos. Pega uma reação e coloca. Se aumentar a concentração, vai deslocar para cá e tal. Outro fator que pode deslocar equilíbrio é a temperatura. Então, se a gente tem uma reação que é exotérmica, ela libera calor para o ambiente. Se eu aumento a temperatura, eu vou, na verdade, contra essa reação. Então, eu vou deslocar para o lado do contrário, né? Lado que não é exotérmico. Seria do lado, então, do reagente. Porque o produto está liberando calor. Se eu esfrio essa reação, eu vou favorecer o lado oposto. Então, uma reação endotérmica, uma reação exotérmica, vai deslocar para o lado oposto, com aumento ou com a redução da temperatura, ok? E um outro fator que pode deslocar o equilíbrio é a pressão. Em sistemas que são com volume fechado, né? E que envolvem gases. Por quê? Se eu tiver um aumento de volume e eu tentar comprimir, eu vou então ir contra a formação desse produto. Vou deslocar o equilíbrio para o lado do reagente. Se eu tiver uma reação que reduz volume e eu comprimir, então vou favorecer a formação de produto. Ok? Então, tem na apostilinha, né, que eu usei para mostrar esses conceitos, alguns exemplos, inclusive com reação de formação de amônio, que é um bom exemplo para isso. Vou colocar mais um exercício aqui. O que significa o princípio de Le Chatelier? Então, o princípio de Le Chatelier é justamente um postulado desse pesquisador que ficou observando os equilíbrios químicos e verificou exatamente o que a gente está dizendo, que uma reação reversível previamente em equilíbrio tende a responder para ir contrabalanceando a influência causada externa até restabelecer o equilíbrio. Basicamente é isso. Tem na apostila também, né? E aí vocês conseguem escrever aí certinho, tá bom? Isso daí é mais para fixar, né, o conteúdo. O que mais? Depois, vocês vão ter uma disciplina que é só sobre equilíbrios químicos, de tão importante que é esse assunto. Mas, por hoje, né, então, para a gente ter um contato aí com os equilíbrios químicos, para saber um pouquinho mais dos equilíbrios, seria mais ou menos somente até esse nível que a gente vai. Vamos colocar mais um aqui.
vocês procurem aí uma outra reação para ilustrar o princípio de Le Chatelier e o próprio equilíbrio químico. Então, aqui na própria apostila, tem uma outra reação que é com cromato de cromato. A reação com cromato de cromato, ela envolve, inclusive, mudança de pH. Então, é legal, porque a gente consegue dizer, olha, se o pH for ácido no meio, essa reação vai se deslocar para cá, se ele for básico, né? Então, se a gente remover a quantidade de H+, ela vai se deslocar para o lado oposto. E tudo isso que a gente viu em relação à constante de equilíbrio e tal, também vai ser muito bem escrito, tá? Então, tem ali a reação com o cromato de cromato, que tem cor diferente, que a gente consegue acompanhar também visualmente o deslocamento do equilíbrio. Então, o cromato é amarelo e o de cromato é laranja. E vocês podem também procurar outras reações para responder essa pergunta, se quiser, tá bom? Então, falei, né, já basicamente as respostas, mas vou deixar então esses exercícios a mais aqui. Vou colocar no portal a correção desses dois que estavam na lista e vou deixar esses 3 aqui adicionais, tá bom? Perguntas, pessoal? Vocês ficam tão quietinhos, né? É difícil saber aí o que está acontecendo. O pessoal que apareceu depois, o Félix, o Denis, tem alguma pergunta, algum comentário? Sem perguntas? Então tá bom. Daí a gente já vai passar para um outro exercício. Exercício não, um outro conteúdo, tá? Então, só vou aqui fechar um pouquinho para abrir, só um minutinho. Então, parar de compartilhar um pouquinho, né? Pessoal, então, nosso próximo assunto é a determinação de ferro. O ferro em água,
ele é considerado um contaminante acima de certos valores. Então, se a gente pegar a portaria da água, né, da potabilidade, nós vamos ter lá vários controles que devem ser feitos em relação a várias substâncias químicas, inclusive do ferro. Por quê? Tem muita gente que não sabe disso, mas em concentrações altas no organismo humano, o ferro pode causar vários danos. É um desequilíbrio, né, para a saúde. E numa contaminação mais considerada aguda, né, então, num curto espaço de tempo, uma concentração grande, ele pode causar alguns males, assim, mais simples, como, por exemplo, uma diarreia. Mas, de qualquer forma, então, ele tem um limite que deve ser evitado, tá? Para que a gente possa analisar o ferro em água, usar justamente uma reação que a gente acabou de falar dela, e junto com essa reação, a gente vai usar também uma técnica instrumental e uma técnica visual, ok? Então, eu estou abrindo aqui, está demorando para abrir a apostilinha. Então, tá aqui, ó. Deixa eu voltar a compartilhar com vocês. Então, a gente vai usar uma técnica instrumental, que é a colorimetria, feita com equipamento, né? E também vai usar a colorimetria visual, feita com o olho humano mesmo, tá bom? Na semana que vem, eu vou propor como que a gente vai fazer um experimento relacionado a isso. Hoje eu só vou falar da parte teórica. Quer dizer, eu vou falar da parte como se faz também o experimento, né? Mas os aspectos envolvidos na parte prática, de qualquer forma. Então, eu estou aqui, ó. Estou aqui na determinação de ferro 3 em água, utilizando, né? Tem que corrigir aqui. A colorimetria visual e instrumental. Então, só para mostrar para vocês aqui um pouquinho do que tem de introdução sobre isso, está sendo dito justamente sobre o perigo, né, de ter o ferro acima de certos valores. Espera aí que eu chego lá. E aí, como que a gente vai poder determinar essa quantidade de ferro? A gente vai usar essa mesma reação com o tiocianato. Por quê? Porque eu falei que a técnica que a gente vai empregar para quantificar o ferro é a colorimetria. Então, significa que eu tenho que ter algo colorido. E falando de água contaminada, ela não tem uma cor específica o suficiente para que a gente possa analisar. Mas na hora que eu coloco o tiocianato, aí eu vou formar um complexo colorido bem intenso, que é o vermelho sangue, que eu acabei de fazer lá o exercício, né? Ele tem uma cor bem especial. E aí, quanto mais tiocianato eu coloco, mais vermelho sangue fica. Ou, quanto maior a concentração de ferro, mais vermelho sangue fica. Porque eu estou aumentando o reagente. E vou deslocar para o lado do produto esse equilíbrio de formação do complexo. Ok? Então, para mostrar como é que a gente usa essa reação, né, de formação de complexo colorido, a gente vai quantificar o ferro justamente usando isso daí. Então, o objetivo aqui é falar um pouquinho sobre técnicas, né, de quantificação e trabalhar, então, com essa reação de uma forma que eu tenha uma proporção. Então, aqui eu vou correlacionar quantidades crescentes, né, com
uma curva de calibração que eu vou usar para ver a quantidade desconhecida de ferro na água, ok? Então, aqui na apostila tem condições para fazer esse experimento de fato. A gente vai fazer esse experimento meio que virtualmente, né? E aí, ele pode ser concluído usando a comparação de cor visual. Então, eu olho para tubos padrões aí que vão ter concentrações crescentes do complexo e vejo o comparativo de cores para depois comparar a cor da amostra desconhecida e saber quanto tem. Então, tá aqui, ó, comparativo de cor. Eu faço uma batelada padrão, então, essas concentrações aqui vão aumentando e eu conheço as cores. Aí eu comparo a minha amostra para saber, tá entre esse e esse, tá entre esse e esse, tá entre esse e esse, e eu vou ter a noção, então, da concentração da amostra. Ou então, eu emprego um equipamento para fazer essa leitura do complexo colorido e ter um valor mais confiável, porque o equipamento vai ler a absorção, que é o espectrofotômetro. Então, eu vou falar um pouquinho do equipamento, vou falar um pouquinho de curva de calibração, vou falar um pouquinho da técnica visual, colorimétrica, tudo envolvido com esse experimento do ferro, tá? Então, aqui, para usar o equipamento, eu também formo o mesmo complexo com tiocianato. Aí, a gente acrescenta um ácido e peróxido para garantir que todo o ferro esteja na forma de ferro 3+. Então, se tiver ferro 2+ na solução, ele vai ser oxidado para ferro 3, tá? E esse complexo, ele vai ser formado quando a gente tiver também na faixa de pH correto. Então, por isso eu ajusto aqui a quantidade de ácido do meio. Aí eu vou fazer soluções padrões, eu também vario a concentração de ferro para saber como que essa formação de cor se comporta. E depois, pela absorvância, né, eu estabeleço, então, comparando a amostra desconhecida, quanto tem na amostra desconhecida. Tá bom? Então, essa é a técnica. Aqui tem todas as características. Vocês não perguntaram, mas deixa eu voltar aqui e falar o seguinte. Eu tinha dito que o complexo do ferro com o tiocianato é vermelho sangue. Mas, na verdade, quanto maior a concentração de ferro, mais vermelho sangue vai ficando. Aqui não tem muito ferro, não. Aqui tem uma concentração relativamente mais baixa. Então, não chegou até o vermelho sangue. Se eu acrescentasse mais do ferro 3, isso realmente ia se tornar vermelho intenso e quase que parece sangue mesmo, porque a solução fica grossa. Ela fica um vermelho escuro e adquire até a consistência mais de sangue de verdade. Tá bom? Mas aqui tá um castanho, né? Ou mais laranja escuro, porque, na verdade, a quantidade ainda de ferro não é tão grande. Então, a gente fez aqui uma curva de calibração, ó. Então, essas concentrações são relativamente pequenas. Por isso que não chega a atingir o vermelho super intenso. De novo, né? Aqui o que a gente acabou de falar sobre deslocamento de equilíbrio, é claro que vai valer. Então, essa reação, ela estava aqui no deslocamento de equilíbrio, que é do tiocianato com ferro.
Quanto mais tiocianato eu colocar, mais vermelho intenso, ou quanto maior a quantidade de ferro, mais vermelho intenso. Porque vai deslocar aqui para o lado do produto. Aqui a reação está escrita só envolvendo os íons, então ferro 3+, e o tiocianato, e a proporção que ele pode complexar vai até 6. Então, 6 tiocianatos com um ferro vai ser um complexo aí mais escuro, vermelho mais intenso, tá bom? Então, deixa eu falar um pouquinho sobre a parte um pouco mais conceitual aí da colorimetria. Voltando aqui, né, no nosso experimento. Então, aqui a gente precisa escrever a reação de formação do complexo colorido. Aqui a gente vai ter o comparativo de fazer essa curva e a determinação da amostra pelo aspecto visual só, então com o olho, comparando aqui as cores, ou com o equipamento. Então, vou tentar dar mais detalhes possível, né, sem estar no laboratório, sobre essa medida. Primeiro, deixa eu falar então um pouquinho da técnica. Então, é o seguinte, ó. Vamos lá. Só dar uma conferida aqui. Certo. Então, é o seguinte, deixa eu voltar aqui. Opa. Então, colorimetria é um termo que a gente vai usar para medida de cor. Então, é uma técnica quantitativa, uma técnica analítica. Aí, aqui a gente tem metria, que é medida, e color, né, que é a cor. Então, medida da cor. A gente pode estar usando um equipamento que vai fazer a comparação entre a luz transmitida por uma solução e uma solução padrão, ou pode estar medindo a quantidade de energia luminosa que está sendo absorvida por uma solução. Então, são praticamente duas situações onde a gente faz a medida de cor. Então, o fotômetro pode ser empregado para isso, um colorímetro pode ser empregado para isso, mas nos dias atuais, a gente tem o equipamento que é bem mais sensível, que é bem melhor, né, e que está aí disponível nos laboratórios, que é o espectrofotômetro. Então, o espectrofotômetro, ele vai permitir medir essa característica de cor das soluções. Tá bom? Quando a gente fala da medida de cor, tem que ter uma radiação sendo incidida nessa solução. Então, o espectro eletromagnético, ele é formado por todas as energias envolvidas em todos os tipos de radiações que nós temos. A radiação do visível, que é o que o nosso olho enxerga, é somente uma pequenina fração do espectro eletromagnético. Mas qualquer radiação vai ter uma energia que é proporcional a uma constante, que é a constante Planck, e multiplicado aqui pela sua frequência. Então, a energia é igual a H vezes frequência. Quanto mais rápido
essa radiação vibrar, então a gente imagina a radiação como se fosse uma onda. Quanto mais rápida essa onda vibrar, quanto menor for o comprimento de onda, maior a energia, mais intensa a energia. Tá bom? E dessa característica, a gente também consegue expressar essa radiação pela propriedade do seu comprimento de onda. Então, cada radiação vai estar dentro de uma faixa de comprimento de onda que vai ser inversamente proporcional à energia dela. O comprimento de onda vezes a frequência é igual à velocidade da luz. Então, a hora que eu substituo aqui, essa frequência vai ser dividida. Então, vai ficar velocidade da luz, que é o c, dividido por comprimento de onda. Então, quanto maior o comprimento de onda, menor a energia. Tá? E quanto menor o comprimento de onda, maior a energia. Ok? Deixa eu acrescentar isso aqui. Só para ficar mais completo. Então, a frequência vai ser igual à velocidade da luz dividido pelo comprimento de onda. Então, a hora que eu faço essa substituição aqui, opa, por que fez esse risco feio? Então, a hora que eu faço essa substituição aqui, vai ficar energia igual constante de Planck vezes velocidade da luz dividido por comprimento de onda. Comprimento de onda aumenta, energia diminui. Uma radiação que é bem forte, por exemplo, o raio-x, ela tem, então, uma alta energia. Então, o E aqui é bem grande, ela é penetrante, né? E significa que o comprimento dela é muito pequeno, então é baixo. Uma radiação que já tem um comprimento de onda bem largo, da ordem de metros, é a radiofrequência. Então, a radiofrequência, ela não tem uma alta energia, ela está passando pela sala aqui, ela está passando aí por todos os lugares que são ondas de rádio, né? E elas não causam dano, diferente do raio-x, que a gente tem que controlar, que a exposição é controlada. Então, no caso aí da radiofrequência, a energia vai ser pequena e o comprimento de onda vai ser bem grande, da ordem de metros. Ok? Então, realmente, inversamente proporcional. A energia que a gente usa para fazer a colorimetria é qual energia? Da faixa aqui, ó, do espectro eletromagnético que corresponde aonde tem cor. Então, essa pequena fração aqui, que a gente chama de visível, que vai ter aqui as cores desde
do roxo até o vermelho, e que vai da região, então, mais ou menos, tá? De 400 nanômetros até 700 nanômetros. Então, o comprimento de onda, né, dessa radiação é de 400 até 700. Olha quantas outras radiações nós temos no espectro eletromagnético como um todo, e como essas outras radiações ocupam bem mais espaço no espectro do que a própria faixa do visível. O nosso olho só consegue perceber essa radiação, então ele é bem restrito, né? Ele não consegue perceber mais nenhuma outra. Aqui a gente tem raios gama, aí o raio-x, o ultravioleta, o infravermelho, micro-ondas, ondas de rádio, então FM, AM, e ainda ondas longas aqui. Bom, essas outras radiações também têm aplicações dentro da área da química. Então, a gente usa o raio-x para fazer, por exemplo, difração de raio-x, fluorescência de raio-x, incidindo essa radiação e verificando como que a nossa amostra responde. O UV, o visível, a gente usa em equipamentos como o espectrofotômetro. O infravermelho também vai interagir com a nossa matéria, e essa radiação que está sendo incidida vai causar estiramento de ligações químicas, então eu vou poder medir o espectro, né, resultante. Micro-ondas. Aqui, ondas de rádio, a gente usa, sim, radiofrequência para fazer medidas de RMN, que é a ressonância magnética nuclear. Ela tem aplicações tanto na medicina quanto na química, como técnicas de caracterização. Ok? Então, cada região dessa tem uma característica aí de comprimento de onda, de frequência, vai ser mais intensa, menos intensa, mais energética, e pode ser empregada para fazer experimentos da química. Falando especificamente da colorimetria, que é o nosso assunto de hoje, então, a principal aplicação da colorimetria vai se empregar para fazer análise quantitativa. A hora que eu incidir essa radiação, então aqui eu vou ter uma radiação incidente. Então, eu estou incidindo uma radiação em um espaço aonde eu tenho a amostra. Essa radiação incidente, ela vai ser parcialmente absorvida pela própria solução, que tem um analito aqui diferente. E uma parte, então, dessa radiação incidente não vai atravessar essa solução sem ser modificada, porque uma parte dela vai ser absorvida. Então, vai ser modificada. Podem existir outras coisas acontecendo. Pode ter reflexão, pode ter refração, tá? Mas, especificamente, quando a gente fala de usar uma radiação para medida quantitativa, na maior parte do tempo a gente usa, então, na forma do quanto está sendo absorvido daquilo que eu coloquei. Então, a radiação incidente, eu vou medir o quanto que foi absorvido pelo que passou. Então, é a absorbância e a transmitância, que são inversamente proporcionais. E vou correlacionar essa quantidade absorvida com a concentração da espécie presente aqui. Ok? Bom, vamos fazer o seguinte. Até eu tô cansada já de ouvir falar disso. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um intervalinho de 15 minutinhos, e aí eu continuo com essa parte um pouco mais teórica, e vou já deixando aqui algumas coisas preparadas para mostrar um pouco melhor aí
as características dessa análise, tá bom? Então, 15 minutinhos e a gente volta aqui. Assim eu vou já separar algumas coisinhas para mostrar para vocês do experimento, tá bom? Só um pouquinho. Parar aqui. E marcar o nosso intervalo. Então, até daqui a pouco.